Tirania de Aço capítulo 169 Catfight segundo enquanto os bávaros estavam detidos na fronteira tirolesa, o mesmo não se podia dizer do resto do Ducado da Áustria. No momento em que as forças do Duque da Baviera estavam sitiando Salzburgo, o conde da região estava desaparecido em ação. Ninguém sabia se ele estava vivo para morrer depois da batalha em Passau, e seu filho mais velho estava atualmente em Graz com sua esposa e 3 filhos. A defesa do condado de Salzburgo foi deixada para o segundo filho do conde, que era um pouco mais inteligente que Wolfgang, mas não era um gênio, muito menos um mestre em estratégia militar. Como tal, a região estava em apuros enquanto enfrentava as forças da Baviera. O irmão mais novo de Wolfgang, Adelbrand, optou por dar ordens às suas tropas para ficarem dentro de seus castelos e fortalezas, desafiando os bávaros a combatê-los onde tivessem vantagem. No papel, isso pode parecer uma boa ideia. No entanto, na realidade, isso deixou as cidades e aldeias que forneciam a comida para os castelos, cidades e fortalezas completamente indefesas, resultando no ataque, estupro e queima da população comum de Salzburgo pelos invasores bávaros. Claro, Wolfgang não tinha como saber o que estava acontecendo no território de sua família, nem se importava. Depois que Otto chegou com seus exércitos e conquistou Steiermark, o homem medroso optou por ficar com seus sogros, permitindo que as terras que deveriam estar sob sua proteção queimassem no fogo da guerra. Isso, é claro, enfureceu Ava, pois ela teve outra disputa com sua irmãzinha. Desde sua última briga, Adela vinha ganhando cada vez mais as pequenas batalhas que tinha com Ava, a ponto de Ava preferir ficar no castelo em Salzburgo a continuar sendo insultada dessa maneira. No entanto, mais uma vez, Ava decidiu provocar uma briga com Adela agora que ela não tinha mais para onde voltar. No momento, as duas mulheres estavam no salão principal brigando, francamente, por nada de importante. Estou apenas dizendo, onde está Berengário quando mais precisamos dele? Ele supostamente tem um exército capaz de exterminar 30.000 homens da Ordem Teutônica, e ainda assim ele se esconde em seu território montanhoso como um covarde. Um homem como você afirma, ele deveria estar liderando o ataque contra os bávaros, e ainda assim Salzburgo sangra enquanto ele se senta e não faz nada. Adela fez becinho depois de ouvir sua irmã mais velha caluniar Berengar mais uma vez e rapidamente rebateu sua observação. Berengar é o conde do Tirol e, como tal, está atualmente protegendo suas terras da invasão dos bávaros. De acordo com nosso pai, ele interrompeu completamente o avanço do inimigo no Tirol e atualmente mantém seus exércitos de campo no caso de os bávaros ultrapassam suas fortificações. Ele está fazendo muito mais pelas terras de sua família e pelas pessoas dentro delas do que seu marido covarde. Agora que Adela conhecia a fraqueza de sua irmã, ela fez de cada comentário uma estaca no coração, o que feriu muito o orgulho de Ava, e na realidade, ela estava certa. Em vez de lidar com seus próprios inimigos, Wolfgang se escondeu em Graz sob a proteção dos exércitos de Otto enquanto suas terras eram incendiadas e seu povo massacrado pelos bávaros. É claro que, mesmo que ele aparecesse para combater o inimigo, não havia muito que um idiota inato como Wolfgang pudesse fazer sobre a situação. Ainda assim, Ava estava muito insatisfeita com o comportamento do marido e, claro, Adela se aproveitou disso. Ava estava carrancuda com a observação de Adela, mas ela, rapidamente respondeu, afinal, assim como Adela, ela estava a par das informações de outros sobre a situação na Áustria. No entanto, Berengário tomou medidas paranoicas limítrofes para remover espiões e batedores de outras potências de seu território, com sua vasta rede inteligente. Uma parte dela era dedicada exclusivamente à contra-inteligência e, como tal, obter informações sobre os eventos no Tirol era bastante difícil. Principalmente eles tiveram que ir com as mensagens interceptadas que receberam dos bávaros. De acordo com os relatos do pai, Berengar está sentado em Kufstein se divertindo com seu amante e filho bastardo enquanto seus exércitos defendem suas fronteiras, exatamente como são essas ações de um grande homem como você o proclama. Ava tinha razão, Berengar não estava atualmente na linha de frente como sempre esteve no passado, mas a razão para isso era simples. Seu exército era uma máquina bem oleada, e as guarnições eram explicitamente treinadas para defender suas fortalezas estelares da maneira mais eficaz possível. Seus comandantes eram veteranos calejados da campanha de Berengário no Tirol e sabiam muito bem como cercar uma fortaleza e como defendê-la. Não haveria outro propósito além do moral para Berengário ficar em um de seus fortes defensores.
Os homens já estavam em alto astral devido às condições excepcionais em que se encontravam e às perdas mínimas que sofreram. Não importa quantas vezes o inimigo investisse contra as fortalezas estelares, a combinação de mosquetes estriados e de cano liso ao lado dos canhões de 24 libras era suficiente para repelir rapidamente qualquer tentativa de invasão. Quando se podia repelir uma invasão em menos de uma hora e passar o resto do dia jogando cartas e bebendo chá enquanto mastigava biscoitos, não havia muita ansiedade. Se Berengário ia desfrutar de luxos enquanto seus soldados defendiam as fronteiras, então com certeza ia garantir que suas tropas também mantivessem algum grau de luxo. Assim, biscoitos, chá e outros itens de luxo foram enviados para suas tropas na fronteira para se divertir enquanto não estavam em batalha. Não havia exército no mundo além do de Berengário que pudesse desfrutar tão completamente de um cerco dessa maneira. É claro que, devido às constantes cartas que Berengário havia escrito para dela, ela estava bem informada sobre tais assuntos e, como tal, estava bem preparada para tal ataque de Ava. HMMPH, você realmente está carente de inteligência. Berengar pode estar em Kufstein, mas seus exércitos estão bem abastecidos e até têm luxos como cortiços adequadamente construídos para abrigo, biscoitos, chá, bem como carne e ovos para as refeições. A única razão pela qual o próprio Berengário não está presente na linha de frente da defesa é que isso não serviria para nada. Seus exércitos são totalmente capazes de defender suas fronteiras sem ele, e ele garante que eles desfrutem de um nível de luxo semelhante ao dele enquanto estão fazendo. Assim, sendo completamente derrotada na atual guerra por palavras, Ava estava mais uma vez mostrando uma expressão feia. Ela não podia confirmar nem negar se Adela estava ou não dizendo a verdade e, como tal, ficou bastante perturbada com isso. Como exatamente Adela sabia muito mais sobre a situação no Tirol do que ela mesma. Ava honestamente não acreditava que Berengário se importasse tanto com Adela a ponto de escrever constantemente para ele informando-a de seu progresso e vida diária. Quero dizer, depois de tudo que o homem tinha arranjado uma amante para aproveitar seu tempo enquanto Adela estava presa em Graz, o quanto ele poderia se importar com a garota. No entanto, Ava se recuperou de sua má atitude e mais uma vez começou a jogar lama na direção de Berengário. Se ele tem tanta facilidade para defender suas fronteiras, então por que ele não envia seus exércitos de campo para Salzburgo para libertar a região e acabar com o sofrimento do povo? Ava tinha um sorriso presunçoso no rosto ao fazer essa pergunta, acreditando que havia pego Adela em um canto. No entanto, ela não esperava que Adela respondesse da maneira que ela respondeu. A jovem adolescente sorriu com um olhar de pena em seu rosto por Ava. Claramente, a mulher não tinha nada além de peitos no lugar do cérebro. A resposta a essa pergunta era tão óbvia que Adela se sentiu envergonhada de apontá-la para a irmã mais velha. No entanto, Adela executou magistralmente sua réplica olhando para Ava como se ela fosse uma simplória antes de explicar o motivo. Porque Salzburgo não é responsabilidade de Berengário, é de seu marido. No momento em que Ava ouviu essas palavras, ela sentiu como se sua mente tivesse implodido. Apesar de apenas alguns momentos atrás, acreditar que ela havia encurralado sua irmãzinha nessa pequena discussão que eles estavam tendo, Adela havia escapado tão magistralmente de seu ataque vicioso e desferiu um golpe verbal mortal. Percebendo que ela havia sido derrotada, Ava teve dificuldade em controlar suas emoções. Com cada fibra de seu ser, ela queria arrancar o rosto bonito de boneca de Adela. No entanto, ela resistiu à tentação de fazê-lo e, em vez disso, bufou antes de se afastar de sua irmãzinha. Ava absolutamente se recusou a se envolver neste pequeno debate. Adela, por outro lado, estava inteiramente satisfeita com o resultado desse debate totalmente sem sentido. Ela havia mais uma vez espancado sua irmã mais velha em uma guerra por palavras, e embora isso possa parecer inútil para indivíduos lógicos racionais como homens, para um jovem como ela, esta foi uma grande vitória moral. Tirania de Aço capítulo 170 O progresso da civilização. Semanas se passaram desde que os bávaros invadiram a Áustria pela primeira vez e, embora seu avanço no Tirol tenha sido interrompido em suas fronteiras, a guerra continuou a se espalhar para o resto da Áustria. De Salzburgo a Kärnten, e mesmo na Alta e Baixa Áustria, os fogos da guerra consumiram o Ducado da Áustria. No momento, apenas o Tirol e seu vizinho ocidental Vorarlberg foram deixados intocados pelo conflito.
A única razão pela qual Vorarlberg ainda não havia caído era porque Berengário havia enviado tropas para ajudá-los. Ele não podia permitir-se ser isolado do resto do mundo e, como tal, fez algum esforço para repelir as tropas bávaras de Vorarlberg. Tirol foi totalmente isolado da metade oriental da Áustria. Se Berengário quisesse ajudar o conde de Steiermark, seu tio e aliado, seu exército precisaria avançar pelo território ocupado pela Baviera. Seria realmente uma tarefa difícil, mas Berengário não teria escolha a não ser fazê-lo se a cidade de Graz estivesse realmente em perigo. Afinal, ele nunca permitiria que a dela sofresse algum mal. Havia uma preocupação ainda mais significativa que chamou a atenção de Berengário. Os bávaros isolaram em grande parte o Tirol. Por causa disso, Berengário só podia negociar com seus parceiros na Itália e, por extensão, as rotas comerciais da Península Itálica para o Oriente Próximo. No que diz respeito às suas rotas comerciais alemãs, elas foram totalmente bloqueadas pela invasão bávara da Áustria. Enquanto Berengário ainda estava obtendo um lucro significativo com seu comércio com a Itália e o Império Bizantino, muitos de seus clientes não tinham mais acesso aos seus produtos. Como tal, ele viu seus ganhos diminuir significativamente. No momento, o jovem conde pensava em estabelecer comércio com o restante da Alemanha. Espalhado à sua frente estava um grande mapa da Europa. Se Berengário desejava continuar fornecendo aço e têxteis às outras regiões alemãs, então precisava manter a segurança no Tirol e no condado de Vorarlberg, que ficava em sua fronteira ocidental. Depois de observar o mapa por algum tempo, Berengário percebeu que a única maneira de restabelecer o comércio com o norte da Alemanha era trazer seus suprimentos para o oeste através de Vorarlberg e da Confederação Suíça, onde viajariam para o norte em Württemberg. A partir daí, seus produtos puderam novamente se espalhar pela Alemanha. Devido ao conflito em curso nas regiões de língua alemã, Berengário precisaria proteger suas caravanas de comércio com as forças armadas. Depois de criar esta nova rota comercial, Berengário deu início à tarefa e despachou suas ordens para as unidades necessárias que conduziriam a operação comercial. Agora que ele havia concluído esse trabalho, ele se recostou em sua cadeira de couro maço em seu escritório e suspirou pesadamente antes de tomar um gole do vinho contido em seu cálice de caveira. Pouco depois, Berengar ouviu uma batida na porta e respondeu imediatamente. Entre com isso, a grande porta de madeira se abriu para revelar a bela figura de Linde, que estava segurando o bebê em seus braços. O pequeno bebê de cabelos ruivos e dourados tinha uma expressão curiosa no rosto enquanto olhava para o pai com seus profundos olhos cor de safira. Linde passava algum tempo com Anne sempre que tinha oportunidade. Ela era uma mãe amorosa. Depois que Linde se aproximou de Berengar com o filho nos braços, ela começou a falar com Berengário com uma expressão severa. Ela estava aqui a negócios e, por qualquer motivo, trouxe seu filho pequeno com ela. A beleza celestial rapidamente chegou ao ponto enquanto ela transmitia a informação que havia recebido da rede de espionagem de Berengário. Os bávaros estarão atacando Viena em breve. A cidade não será capaz de resistir por muito tempo. A julgar pela temível reputação do Duque de Eger, ele eliminará quaisquer potenciais rivais à sua autoridade sobre a Áustria, o que significa que os filhos do falecido Duque Wilmar provavelmente será executado depois que os bávaros tomarem a cidade. Berengário contemplou as palavras de Linde enquanto a fitava com seu único olho bom. Obviamente, Linde não veio aqui apenas para informá-lo sobre este assunto, e conhecendo bem a sua amante, Berengar presumiu que ela tinha um plano para beneficiar os dois. Como tal, ele perguntou sobre isso. Então, qual é o seu plano? Um belo sorriso se espalhou pelo rosto imaculado de Linde ao ouvir as palavras de Berengário. O homem honestamente a conhecia muito bem. Como tal, ela rapidamente chegou ao ponto. Temos agentes no castelo de Viena que estão atualmente de prontidão. Quando o castelo cair, vamos aproveitar o caos para contrabandear o filho mais novo do Duque Wilmar, Conrad, para Kufstein, onde então vamos coagi-lo e nomeá-lo regente criando um governo no exílio onde você pode começar a reconquista da Áustria depois que suas forças estiverem totalmente preparadas. Berengário ficou chocado com o plano que Linde lhe apresentara. Foi inesperado e brilhante. Berengário inicialmente planejou sentar e ganhar independência do Tirol através do conflito antes de invadir a Áustria em uma data posterior para reivindicar o título de duque para si mesmo, mas esse era um plano ainda melhor para sua ascensão ao poder. Claro, havia apenas uma pergunta em sua mente sobre toda a situação:
sobre a qual ele rapidamente perguntou: depois de retomarmos a Áustria, e eu for declarado regente, o que faremos com Conrad? Um sorriso perverso se espalhou pelos lábios de Linde quando ela já havia pensado sobre esse plano e se preparado de acordo. Nós deixamos o menino agir como um fantoche por alguns anos enquanto solidificamos nossos ganhos, e então começamos a envenená-lo em pequenas doses até que ele fique gravemente doente e passe deste mundo, deixando você o regente da Áustria com plena autoridade para assumir o manto do duque. Ouvir a trama desonesta de Linde provocou arrepios na espinha de Berengário enquanto um sorriso igualmente sinistro se espalhava por seu rosto. Este era um plano muito superior ao que ele havia inventado e era muito mais provável de reprimir qualquer rebelião potencial contra seu governo. Afinal, com isso, ele ganhou alguma forma de legitimidade para reivindicar o título de Duque da Áustria quando finalmente conseguiu. Na verdade, a mente de Linde era muito melhor em tramar do que a de Berengário, o que era uma das razões pelas quais ela era uma espiã tão eficiente. Depois de ouvir sua trama desonesta, Berengar se levantou de seu assento e abraçou sua amante e filho antes de sussurrar no ouvido de Linde. Você é uma pequena megera desonesta, você sabia disso? Depois de ouvir as palavras de Berengário, Linde começou a corar. Essas palavras não pretendiam ser um insulto, mas um elogio, e ela estava bem ciente desse fato. Ditas essas palavras, Berengário largou Linde e afastou-se com as mãos cruzadas atrás das costas. Eu aprovo seu plano. Certifique-se de que os preparativos estejam prontos para evacuar Conrad no momento em que a oportunidade se apresentar. Linde assentiu obedientemente antes de partir com o Hans na mão. Claro, mestre, eu não vou falhar com você. Berengário sorriu e sentou-se depois que Linde saiu do escritório. Ele começou a tirar um jarro de vinho e encher seu cálice de caveira antes de tomar um gole e olhar pela janela. As oportunidades se apresentavam quando menos se esperava. Com a trama de Linde, ele seria capaz de garantir a posição de Duque da Áustria de forma mais eficiente embora pudesse levar alguns anos até que ele tivesse o título. Na prática, levaria apenas alguns meses para que ele ocupasse o poder da posição. Apesar do plano implacável de tomar o poder, Berengar sentiu pena de Conrad. Logo o menino seria o último membro vivo de uma poderosa dinastia de sua vida anterior, e ele não viveria o suficiente para continuar a dita dinastia. Pode-se dizer que a interferência de Berengário na linha do tempo deste mundo trouxe o fim da dinastia dos Habsburgos antes mesmo de atingir o apogeu de seu poder. No entanto, ele não estava profundamente preocupado com tal coisa, afinal, os Habsburgos neste mundo se tornariam nada mais do que um trampolim na ascensão de sua própria dinastia ao poder. Com Linde ocupada a preparar este seu grande plano, o próprio Berengário compreendeu que já não podia ficar de braços cruzados. Como tal, ele rapidamente começou a redigir ordens para mais recrutamento. Quando os bávaros conquistassem a maior parte da Áustria, Berengário precisaria de uma força muito maior para lidar com eles. Felizmente, levaria meses até que a Áustria finalmente cedesse à ocupação bávara, e isso deu a Berengário tempo suficiente para treinar a outra divisão. Felizmente para ele, a população para fornecer um número tão grande de tropas não era um grande problema. Com o aumento de refugiados que chegam ao Tirol e o tamanho da população nativa, Berengário tinha homens mais do que suficientes para recrutar, algo que só poderia ser alcançado por causa de suas reformas agrícolas. Sem essas reformas, a maioria dos homens teria que estar nos campos para produzir alimentos, mas agora eles poderiam ser convocados e treinados para serem soldados. Tal foi o progresso da civilização. Tirania de Aço capítulo 171. Nós poderíamos apenas nos render. Enquanto Linde colocava seus planos em prática, Berengário havia começado outra rodada de recrutamento. Com o tempo que levava para treinar recrutas, ele poderia ter outra divisão quando a Áustria finalmente caísse para os bávaros. O exército do Tirol era uma máquina bem lubrificada neste ponto, com um grande lote de veteranos atuando como oficiais não comissionados e comissionados. Sua experiência nas campanhas anteriores de Berengário permitiu-lhes manter o controle dos muitos novos recrutas que formavam a maioria das novas unidades que estavam surgindo. A infantaria e a artilharia haviam sido priorizadas no recrutamento, pois os coraceiros e outras formas de cavalaria, como os lanceiros em que Berengário estava promovendo, eram caros para treinar e manter e, como tal, ficaram em segundo plano. Até agora, 3/4 de todas as forças de Berengário estavam equipados como o mosquete 1417-18 rifle de
permitindo uma enorme vantagem de alcance no campo de batalha durante os cercos. Por causa disso, Berengar havia decretado o mosquete de padrão terrestre de 1417, que era de cano liso, para ser interrompido na produção, e os mosquetes existentes deveriam ser convertidos em mosquetes raiados. Quando Berengário finalmente marchou para a guerra na tentativa de recuperar a Áustria, todas as suas tropas seriam equipadas com mosquetes raiados. Além da infantaria de linha, as unidades de granadeiros foram promovidas pelos recrutas mais talentosos e foram utilizadas como tropas de choque. Berengar também começou a formar empresas Jaeger compostas por soldados levemente blindados com rifles especiais projetados para tiro de longa distância. Esses rifles foram baseados no rifle Whitworth da Guerra Civil Americana durante a vida passada de Berengar. A principal diferença é que eles utilizaram um sistema de pederneira, em vez de um sistema de tampa de percussão. Esses rifles de precisão empregavam balas hexagonais especiais em um calibre 451 e eram capazes de atingir um alcance efetivo de 800 a 1000 jardas. As companhias Jaeger seriam usadas como atiradores no campo de batalha e executariam precisamente alvos de alto perfil, como comandantes inimigos. Essas unidades Jaeger estavam vestidas com roupas Landsknecht verdes e pretas e usavam muito pouco em termos de armadura, afinal, eles estavam atacando alvos a tal distância que raramente precisavam da proteção oferecida pela blindagem. Os recrutas Jaeger foram escolhidos a dedo entre os atiradores mais capazes e treinados explicitamente em pontaria. De fato, eles teriam uma reputação assustadora no campo de batalha quando fossem finalmente implantados. Enquanto as forças de Berengário melhoravam em tamanho e força, a batalha nas fronteiras do Tirol ainda estava em andamento. Reforços chegaram às forças do Conde Siegmund, e agora ele foi forçado mais uma vez a marchar contra as muralhas da Fortaleza da Estrela. Seus soldados medievais seguravam corajosamente suas armas enquanto atacavam as muralhas do poderoso forte à sua frente. A trepidação encheu cada passo, pois aqueles que estiveram presentes para testemunhar o espetáculo sangrento da última carga estavam muito conscientes do que os esperava. No entanto, os homens foram empurrados para as paredes de concreto reforçado com aço em que as forças tirolesas estavam guarnecidas. Depois de avançar em direção ao seu objetivo, o trovão dos canhões montados nas paredes começou a ecoar no ar, e as granadas explosivas choveram sobre os invasores que rezavam por sua sobrevivência. No entanto, se Deus realmente existisse, ele estava longe de ser misericordioso. Depois que a primeira barragem de projéteis de canhão caiu na formação do inimigo, eles explodiram com o impacto e enviaram estilhaços em todas as direções. A explosão em si foi mortal. No entanto, os estilhaços causaram uma carnificina absoluta, que rasgou as lacunas na armadura dos soldados bávaros e causou estragos no campo de batalha. Esta foi apenas a primeira rajada. Como tal, os canhões foram recarregados rapidamente antes de serem disparados mais uma vez. Enquanto isso, os defensores da guarnição começaram a disparar seus mosquetes raiados contra o inimigo quando eles apareceram dentro do alcance. As grandes balas de chumbo calibre 58 rasgaram a brigandina e a blindagem dos atacantes, tornando seu equipamento defensivo praticamente inútil. O sangue escorria a cada golpe bem-sucedido e os corpos caíam no chão. Apesar disso, os bávaros continuaram avançando, esperando chegar à fortaleza e subir suas escadas. No entanto, tal coisa nunca ocorreu, pois eles foram rapidamente despedaçados pelas poderosas armas do defensor. Não demorou muito para que os sobreviventes começassem a voltar para o acampamento de cerco mais uma vez. Apesar dos reforços recebidos do duque, o exército do conde Siegmund mais uma vez não conseguiu alcançar as robustas muralhas da Fortaleza da Estrela. Cheio de fúria da recente derrota, o conde começou a amaldiçoar a si mesmo enquanto testemunhava um espetáculo sangrento se desenrolar. Eu não posso nem mesmo construir um maldito trabuco sem ser explodido em pedaços por aqueles canhões miseráveis. Como diabos eu deveria tomar esta fortaleza? Os comandantes de seu exército estavam em volta dele, e cada um deles podia sentir a dor do conde. O duque de Eger da Baviera ordenou que o homem invadisse o Tirol pelo noroeste e, apesar de seus melhores esforços, ele não conseguiu nem chegar perto da fortaleza que bloqueava seu caminho. Toda vez que ele tentasse fazê-lo, seus homens seriam dilacerados pelas poderosas armas que os defensores possuíam. Não era simplesmente uma questão de poder explosivo, mas o alcance excepcional em que os defensores se mantinham.
Arqueiros e besteiros não tiveram chance de disparar antes de serem abatidos pelos mosquetes raiados. Devido ao alcance dos canhões, o conde Segmund não podia avançar as armas de cerco para uma posição sem que elas fossem despedaçadas pelas armas acima. Tentar invadir o Tirol foi um pesadelo para o conde Segmund, especialmente porque ele era moralmente contra a ideia, para começar. Foi este o castigo de Deus por ousar marchar no centro da reforma? Essa era uma pergunta que o conde Segmund se fizera muitas vezes desde que chegara à fronteira tirolesa. No entanto, Duque de Eger não aceitaria o fracasso. O resto da Áustria havia sido invadido, então por que ele e o outro comandante que assumiam uma posição no Nordeste tiveram tanta dificuldade em avançar para o Tirol? Por mais que Segmund tentasse informar de Egar sobre as armas de Berengário, era inútil. Seria preciso testemunhar pessoalmente seu poder destrutivo para acreditar em seus efeitos, pois eram algo que nunca havia sido visto antes neste mundo feudal. Eventualmente, um dos comandantes de Segmund deu uma sugestão sobre como proceder. Por que não esperamos que o Duque de Eger conquiste o resto da Áustria antes de tentarmos atacar novamente? O moral está tremendo e não faz sentido enviar mais homens para um matadouro. Em pouco tempo, teremos um motim em nossas mãos. É simplesmente impossível entrar pelo Tirol pelas fronteiras da Baviera. O que o homem disse foi o curso de ação mais razoável para os bávaros na fronteira tirolesa. Quaisquer outros ataques seriam um desperdício de vidas. Como não podiam entrar pela fronteira com a Baviera, teriam que esperar que Eger marchasse sobre o Tirol, a partir de Salzburgo, o que só poderia acontecer depois que a porção oriental da Áustria fosse tomada. Claro, Segmund temia que, se adotasse essa abordagem, seu suzerano o puniria severamente por sua covardia como tal. Ele hesitou em adotar tal estratégia. Assim, ele tentou encorajar possíveis alternativas de seus comandantes. Existem outras ideias sobre como romper esta fortaleza que bloqueou nosso caminho. Após alguns momentos de silêncio, um dos outros comandantes decidiu dar voz à sua ideia, apesar de saber que provavelmente seria rejeitada. Nós poderíamos simplesmente nos render. No momento em que ele disse isso, todos os olhos o encararam como se ele fosse um imbecil. Como tal, ele rapidamente tossiu antes de se explicar mais. Há provavelmente menos de 500 homens naquela guarnição, e Berengar tem esses fortes por toda a fronteira, supondo que todo o seu exército esteja equipado com armas tão aterrorizantes. Realmente acreditamos que o Duque de Eger pode vencer esta guerra? Não é melhor se render para os exércitos de Berengário agora e ser tratado com dignidade? Ouvi dizer que ele é bastante misericordioso com aqueles que se rendem de bom grado. Depois de se explicar minuciosamente, os outros comandantes presentes começaram a tomar sua ideia como uma sugestão realista. Já haviam perdido milhares de homens em suas múltiplas tentativas contra o muro sem ferir nenhum dos defensores. Mesmo em uma batalha de campo, as armas que os tiroleses usavam seriam desastrosas para lutar. Talvez o homem tinha um ponto. Após um debate acalorado, Segmund finalmente chegou a uma decisão. Ele não iria mais desperdiçar a vida de seus homens tentando invadir o Tirol. Era um esforço inútil, mas ele também não se renderia a Berengário até saber quem venceria a guerra. Como tal, ele deu seus comandos. Nós vamos sentar e não fazer nada até que possamos ver quem é o vencedor claro desta guerra. Se os exércitos de Eger começarem a pressionar Berengário, lançaremos outra ofensiva. Se eles forem derrotados, nos renderemos a Berengário. Alguém discorda com esta abordagem? Após votação, o resultado foi unânime. O exército na fronteira noroeste do Tirol não se envolveria mais ativamente nesse conflito, dando a Berengário e suas forças algum alívio. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.